Olá, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar da relação fundamental da trigonometria. Na verdade, a gente não vai se estender muito, né? A gente vai falar sobre essa igualdade, que é uma igualdade importantíssima na trigonometria, e aí a partir dela nós vamos fazer alguns exemplos. Então vamos lá, existe uma verdade na trigonometria que diz que seno ao quadrado de um ângulo qualquer, alfa, de um arco, né? De um ângulo, mais o cosseno quadrado desse mesmo arco, esse mesmo ângulo, tem que ser igual a 1. A partir dessa definição, a gente vai resolver alguns exercícios que vão ajudar demais. Quando eu vou usar esse tipo de relação? Quando eu tiver o valor do seno e eu quiser achar o cosseno, ou o contrário, quando eu tiver o cosseno e eu preciso achar o seno. Usamos essa relação. Não esqueçam que o alfa nada mais é do que a medida de um ângulo agudo, que é o arco, né, que é formado. Uma observação também, seno ao quadrado de alfa, ou de qualquer ângulo aqui, também pode ser escrito como seno de alfa ao quadrado. Alfa é essa letrinha grega, né? E cosseno de alfa ao quadrado é o mesmo que cosseno de alfa ao quadrado. Perceber a diferença, né? Quando ele está já ao quadrado, o seno, a palavrinha seno está elevada. Ou eu posso colocar tudo dentro de um parênteses, tanto o seno de alfa, e elevar tudo ao quadrado. É a mesma coisa. Então vamos para os exercícios. Primeiro exercício. Dado seno de x, vocês viram que o x aqui está no lugar do alfa. Então ele é o meu ângulo que eu preciso encontrar o resultado do seno desse ângulo. Eu não preciso saber qual é esse ângulo nesse momento, mas ele quer saber qual é o cosseno, dado que o seno de x é igual a 1/3, com π sobre 2 menor que x menor que π. Essa informação é muito importante. Aqui está o quadrante em que a gente vai ter que olhar. Lembra da aula dos quadrantes? Nos quadrantes, cada uma das razões, seno, cosseno e tangente, tem valores diferentes dependendo do quadrante que ela está em relação ao seu sinal. Então aqui nós temos que π sobre 2, se você não guardou ainda e tem que guardar, né, começar a guardar, π sobre 2 em radianos é o mesmo que 180 dividido por 2, que vai dar 90 graus. Π é 180 graus, que nós já vimos. Então, em que quadrante está esse intervalo entre 90 e 180? Segundo quadrante. O segundo quadrante, então, é onde está localizado o arco X. Qual o valor dele? Não importa qual o valor desse arco. Ele quer saber o valor do seno e do cosseno desse arco. Então, ele deu para a gente que seno de x é 1/3 e ele quer saber o cosseno. Lembra o que eu disse? Usamos essa relação quando temos um e queremos saber o outro. Então vamos para a resolução aqui em cima. Relação fundamental. Então começa pela relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos substituir o que a gente tem. Seno. O seno é 1/3. Só que aqui está o quadrado. Então eu vou elevar tudo ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora vamos fazer os cálculos aqui. Quadrado. Quando uma fração está ao quadrado é porque cada um dos seus elementos está elevado ao quadrado. Tanto o numerador como o denominador. Então 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse 1/9 eu quero achar cosseno, então esse 1/9 está atrapalhando. Então eu vou mandar para o outro lado, como na equação de primeiro grau. Quando ele troca de lado, a gente troca a operação matemática. Ele é positivo, não tem sinal nenhum, é positivo. Então ele está somando. Então ele vai para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1, que já está lá, menos o 1/9 que está indo, fazendo a operação inversa. Tenho aqui uma subtração de um número inteiro por uma fração. Como é que a gente faz? Transforma o inteiro em fração. Como é que se faz?
coloco o número 1 embaixo, e aí agora eu tenho 1 sobre 1 menos 1 nono. Subtração de fração tem que fazer MMC. MMC. Qual é o MMC entre 1 e 9? Sempre que eu tenho o número 1, ele nem conta, então o 9 é o meu MMC, é meu mínimo múltiplo comum. E agora a gente faz aquela regrinha, se alterou 9 para os dois, então vai ter que alterar a parte de cima. Esse que era 1, virou 9, então a parte de cima vai ter que mudar também. Mas quanto ele vai mudar? O mesmo número de vezes que aumentou a parte de baixo. Como é que eu descubro? Fazendo a divisão e depois a multiplicação. Aquela regrinha que vocês aprenderam lá no fundamental. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1, 9. Então o resultado multiplica pelo de cima. 9 vezes 1, 9. E agora a mesma coisa aqui. 9 dividido por 9, 1. Vezes 1, 1. Perceberam? Ó, o de baixo aumentou 9 vezes, o de cima também teve que aumentar. O de baixo não aumentou nada, o de cima também não aumentou. Continua a mesma coisa. Então agora continuar aqui em cima, para a gente tentar ganhar um pouco de espaço, né? Cosseno ao quadrado de x é igual a 9 menos 1, 8 nonos. Quadrado, eu quero cosseno, não cosseno ao quadrado. Como é que eu sumo com um expoente aqui? Para sumir com o expoente, é uma exponencial, então a gente vai usar a operação inversa, que é a raiz. Então, se ele é quadrado, vai ser raiz quadrada. Se ele fosse cúbico, seria raiz cúbica. Então, vai para o outro lado esse 2, fazendo a operação inversa. Raiz de 8 nonos. Lembrando, né? Todo resultado de raiz são dois, né? Um positivo e um negativo por ser raiz quadrada. Então, cosseno de x é igual. Raiz de 9, eu sei que é 3. Raiz de 8, eu não sei. Mas a gente vai ter que decompor, porque o importante é deixar na raiz ou o valor exato ou o valor mais simplificado possível. Então, eu vou decompor aqui do lado. Ó. 8. Se eu dividir o 8 por 2, 4. Se eu dividir o 4 por 2, 2. Se eu dividir o 2 por 2, 1. Professor, posso usar outros números aqui? Você tem que usar os números primos. E sempre começando pela ordem crescente. Primeiro o número 2, depois o 3, depois o 5 e vai indo. Mas você sempre tem que manter aquilo que ainda estiver dando para simplificar, para dividir, você repete. Só não continua com ele quando não for mais possível. Então vamos lá, o que é simplificar? Se eu tenho raiz quadrada, eu tenho grupos de 2. Então eu vou montar aqui grupinhos de 2. 2 ao quadrado e esse 2 sobrou. Então eu vou reescrever isso, esse aqui que eu montei, mais esse que sobrou dentro da raiz. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Pela regra, por uma das propriedades das raízes, nós vimos lá que quando eu tenho uma raiz quadrada e dentro tenho um número ou uma letra elevada ao quadrado, eu posso simplesmente simplificar o quadrado de dentro com o quadrado de fora. E aí quem foi simplificado sai da raiz, e quem não foi continua preso. Então, cosseno de x vai ser mais ou menos, lembra que tem que ser duas respostas, o 2 sai fora, raiz de 2 sobre 3. Ah, professor, então essa resposta mais ou menos? Não, vamos aqui, segundo quadrante. O que diz o segundo quadrante? Vamos colocar aqui uma circunferenciazinha aqui, um esboço dela, e vamos abrir aqui. Um esboço. Primeiro quadrante, eu estou falando de cosseno, né? Cosseno. Cosseno, quem manda no cosseno é o eixo do x. Primeiro quadrante, todos os cossenos são positivos. No segundo quadrante, os cossenos são negativos. Então aqui é negativo, aqui é positivo. Se eles são negativos e aqui o cosseno está no segundo quadrante, então a minha resposta será cosseno de x igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Pronto. Terminada esta aula,
E agora? Quem gostou da aula, dá um joinha. Na próxima aula a gente vai resolver mais alguns exercícios de relação fundamental.